Doença é a psicossomatização, ou seja, a minha mente não está legal, o meu corpo vai responder. Mas o nosso corpo é saudável, então toda vez que você tem dor, é sinal de que algo não está legal. Se você tiver qualquer coisa, gente, que doa, é porque não está legal, é porque você está fingindo algo, tá? Dando assim, uma coisa bem senso comum, bem esdrúxula, bem fácil de compreender. Então imagina isso, assim, eu tô com dor porque eu tô fingindo algo. E aí o meu corpo vai responder. E no meu caso respondia com enxaqueca. Então eu tinha crises de enxaqueca 2 a 3 vezes no mês. E aí, olha que interessante. Sabe quem acabava cuidando de mim? Já falei isso em outros momentos também. Os meus filhos. E aí a minha fragilidade aparecia. Por quê? Porque as pessoas são frágeis, as pessoas são vulneráveis. Faz parte da vida, você não vai dar conta de tudo o tempo todo. Só que aí você quer construir uma imagem. Que você é a Mulher Maravilha, que você é o super-homem, que você dá conta de tudo, que você consegue fazer, que dá pra realizar. Só que você é uma força contrária. Imagina, né? Um tá remando pra um lado e o outro tá remando pro outro. Você nunca vai chegar naquela direção. Então tu imagina que a tua mente tá falando uma coisa e teu corpo tá falando outra. E aí eles começam a entrar em conflito. E aí que vem, também novamente, isso aqui é uma explicação muito ilustrativa. Se tiver colega psicólogo aí, não me julguem, né? Porque essa é só uma maneira de contar a história para que vocês possam compreender. E aí você vai tendo sintomas físicos, que estão dizendo, você está em sofrimento. E este sofrimento, ele não é físico, porque olhem só, gente, durante 20 anos, eu falei que eu ia falar sobre isso em um determinado momento, né, e acho que chegou a hora. Eu tive enxaqueca por 20 anos, fazem exatamente 6 anos que eu não tenho mais crises de enxaqueca. E tudo isso só foi possível quando eu compreendi, e 2 anos, 2018, 2 anos atrás, quando eu entendi de perfil comportamental, que eu estudei, fiz curso e fiz o meu perfil comportamental, eu entendi mais ainda o quanto eu, através dessa manipulação do eu, desse falso eu, da construção dessa armadura, dessa máscara, dessa fachada de fortaleza, eu entendi por que eu tinha tanta dor. Porque eu estava atuando, né? Eu estava sendo uma personagem, igual uma personagem de televisão. Nessa força, nessa eu consigo, eu posso, eu dou conta. E realmente, gente, eu consegui, eu dei conta, eu fiz. Mas vocês têm ideia do tamanho da dor que estava por detrás? E aí eu quero perguntar para você, quantas coisas que você vem fazendo um esforço sobrenatural, simplesmente por não reconhecer a si mesmo que você não tem condições para aquilo. E eu não estou falando que você não tem capacidade de produzir de nada disso, mas é que por vezes é necessário reconhecer a fragilidade para tratar a fragilidade, para então assumir um outro papel. Olhem só. Todo o processo de dar conta, lembra que eu falei para vocês que eu precisei exercer a função paterna, mas eu não fui pai. Eu até fiz coisas, fui jogar futebol no Dia dos Pais, fui participar de muitas coisas para que os filhos pudessem estar ali, né, junto com os outros colegas. E depois chegou o momento que eles não quiseram mais participar. Mas eu não sou o pai e jamais serei. Mas inconscientemente eu me sentia responsável por fazê-lo. Entendem? E aí o que estava acontecendo? Novamente, eu estava indo contra a minha natureza, contra o meu verdadeiro eu, que é feminino, que não é masculino, que não é homem. E que tem uma parte minha, assim, na energia feminina e masculina, mas não é isso que me compõe. E aí, essa força contrária gerava muita dor e sofrimento. E aí eu vivia com enxaqueca, eu ainda tenho muita dor aqui, gente. Não é uma coisa que está 100% curada, né? Porque ficou crônico, então contraturou, eu estou tratando a parte psicológica e também a parte orgânica, porque criou uma lesão de andar assim, né? E eu já falei um pouco sobre isso e vou falar mais ainda dessa questão da postura. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer?
que é muito provável que você esteja precisando, é inconsciente, gente, assim, ai tá, você tá me dizendo que eu crio então uma personagem para dar conta de algo, mas você não faz isso consciente. Se fosse consciente, você não tava fazendo, né? Você ia olhar para você na sua verdadeira essência, você ia olhar no espelho e falar assim, tá bem, fulano, olha só, você não é o pai para ter que fazer as coisas do pai. Você vai fazer a função. E aí eu tive apoio e suporte da minha psicóloga na época e da escola dos meus filhos para que eu pudesse dar conta da função. Que é ensinar regras, normas, colocar limites, tá? Depois posso falar um dia também mais aprofundado sobre as funções de pai e de mãe. E que não necessariamente um homem precise fazer a função paterna, mas o papel masculino é importante na vida das crianças. Fecha parênteses de novo. E aí, gente, é preciso, para desconstruir esse personagem, abrir os olhos, olhar para dentro de si. E de que maneira que você faz isso? Lembra que eu falei da introspecção, de fazer esse mergulho profundo, de olhar para sua história de vida, de compreender como foi a tua infância, o que pode ter impactado no teu desenvolvimento, o que é que você pode estar repetindo por uma lealdade, por uma herança comportamental. Então é muito importante desacortinar, tirar a armadura para poder olhar e falar assim, uau, eu me aceito deste jeito e agora preciso me despedir, ou seja, matar o personagem, me despedir do que não cabe mais em mim, retirar da minha vida. Mas Ed, como é que eu faço isso? Eu vou esquecer do meu passado? Não, jamais, é impossível esquecer o passado. O que é que você vai fazer? É quando você abre as cortinas, quando você mergulha profundamente, quando você acessa o garimpo e encontra as pepitas de ouro, você começa a lapidar a tua história. E aí o que é que você faz? Aquela pedra que antes era bruta vai se transformando numa pedra preciosa. E esta pedra preciosa é o novo sentido que você dá para cada evento que aconteceu na tua vida. Então, gente, tá. E agora, Ed, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para me desprender desse falso eu? Desse personagem que eu precisei criar? Olha só. Para você fazer isso, você vai ter que deixar para trás o medo, a culpa, a raiva, a mágoa, o ressentimento, esses sentimentos que são tóxicos, lembram que intoxicam as vias sanguíneas, o teu DNA, que acabam fedendo e apodrecendo dentro de você. Então, olha só o quanto dói. A armadura, ela traz uma dor física e que é sentida e que precisa de tratamento medicamentoso. E aí você precisa ingerir droga para poder lidar com a droga daquilo que você criou, né? Infelizmente é isso. E ainda depois você precisa lidar com a sobrecarga emocional que isso tudo causou. Mas que droga é essa? Então significa que essa armadura ela fica encrostada duplamente, triplamente, quadruplamente? Sim, depende do tempo que ela tá dentro de você. Depende de quanto tempo você vai nutrindo esse personagem aí para que ele dê conta de todas essas dores.